Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. É quarta-feira, dia 4 de outubro de 2023. Estamos ao vivo, começando aqui mais uma edição do seu Rede Verdade. Que bom poder contar com você, colado, colada, ligado aqui na programação da sua TV Arapuã, para não perder informação alguma. E a informação de hoje aqui para o Rede Verdade, dentre tantas, é extremamente importante, porque o nosso convidado de hoje é doutor em contabilidade, é consultor financeiro, fundador da L4 Capital, uma empresa que orienta aí, faz consultoria financeira para você transformar R$1 em 1 milhão, 1 milhão em 10 milhões e por aí vai, para você ter uma educação financeira e poder garantir e assegurar sua independência econômica e financeira. O homem que entende de tudo isso e o homem que desmascarou a Brás Company é Felipe Pontes, nosso convidado está aqui. Felipe, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Obrigado pela presença. Você está de São Paulo, vindo aqui esses dias em João Pessoa e Campina Grande, fazendo palestras em João Pessoa e Campina, né? Boa tarde. Isso aí, boa tarde, Luiz. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos que estão assistindo. Nós estamos fazendo o que a gente chama de roadshow, uma série de palestras pelo Nordeste, principalmente porque o Nordeste tem sido alvo de muitos golpes como esse da Brás Company, né? Então, Campina Grande foi a primeira escolhida justamente por isso, que foi Você fez palestra lá em Campina, que é o grande centro dessa história toda. Isso. Fizemos a palestra em Campina na segunda, aí ontem 2 aqui em João Pessoa, hoje estou indo para Natal, amanhã em Natal também. Tá, só para entender, a L4 é a empresa que você está ali conduzindo, a L4 Capital, e é por ela que tem ali esse trabalho que você está fazendo das palestras. Isso. Ainda dá tempo, quem quiser participar ainda, ou você já está encerrando aqui a participação na Paraíba? Aqui na Paraíba acabou ontem, mas eu devo fazer outras mais no final do ano, novembro, dezembro. Público lotado, compareceu? Sim, eu fiz semana passada também na Paraíba, na universidade. Eu sou professor licenciado da UFB, né? Então, sempre que eu tenho a oportunidade, eu gosto de fazer eventos na universidade, que é a minha casa. Bom, e o tema da palestra especificamente, só para a gente entender, é em relação à questão da criptomoeda ou você vai além em outras histórias? A gente fala sobre liberdade financeira, como alcançar a liberdade financeira por meio dos investimentos, né? Então, sou eu e um dos meus sócios, Carlos Suslik, que é médico de formação, ele tem a minha idade de formação como médico. E ele sempre pensou na liberdade financeira dele, porque ele não queria ficar dando plantão, trabalhando de madrugada, final de semana para sempre. Então, ele buscou investir para alcançar a liberdade financeira. Então, a gente começa a palestra contando a história dele, como foi que ele fez para alcançar isso, e aí depois eu entro com algumas coisas mais técnicas, falando sobre como investir para alcançar essa liberdade financeira. Então, eu era diretor, sócio de uma empresa listada na Bolsa, tinha um salário muito alto até fevereiro. E aí foi quando eu decidi sair da empresa para montar minha própria empresa e fazer o trabalho do jeito que eu acho que é mais próximo do que deveria ser para mim. Eu sou professor, educador financeiro. E se eu não tivesse feito o planejamento financeiro da minha vida, eu não poderia ter feito isso, né? Porque eu não tenho salário hoje. Você tem a coragem de ter feito isso. Eu vivo só dos meus investimentos. Então, a liberdade financeira, ela te dá o poder de dizer não. Eu recebi muitas propostas de outras empresas quando eu saí da empresa que eu estava antes, mas eu queria ter a minha própria empresa para fazer do jeito que eu achava que tinha que ser feito. Felipe, você falou uma frase aí que eu acho que resolve o programa todinho aqui, quando você diz, eu vivo só dos meus investimentos. É possível isso mesmo? A gente tem a impressão que a gente tem que ter um empreguinho com um salário e tem que ter ali aquele aluguel com aquele imóvel e tal. Enfim, qual é a mágica para se chegar numa história como essa? Então, e aí, qual é a mágica? Em Minas Gerais, né? Claro. Qual é a mágica? Não existe mágica. É isso. A mágica, a mágica é coisa de Toninho do Bitcoin, né? Que eles tentam... e eu recebo muita mensagem, né? Pô, qual ação que eu compro para subir amanhã? A minha resposta é, não sei. Não sei qual é. Eu não sei qual é o investimento que vai subir amanhã. O que eu sei eu sei montar uma carteira diversificada com vários investimentos diferentes que são pensados para o meu perfil de risco, o meu objetivo com o investimento e o meu ciclo de vida atual. Então, o meu perfil é muito agressivo. Eu assumo muito risco. Mas eu faço isso desde os 20 anos de idade, estou com 34 agora. Então, já são 14 anos fazendo isso. Só que à medida que eu fui ficando mais velho, eu fui reduzindo meu risco. Porque, quando eu tinha 20 anos, era paulada. Agora, com 34, não tem mais para que eu ficar assumindo tanto risco. E agora eu preciso viver do meu investimento, né? Então, eu reduzi um pouco do risco, deixei um dinheiro reservado só para ficar pagando minhas contas, e o outro é para conseguir crescer mais o meu patrimônio. O famoso perfil mais conservador, nesse sentido. Exato. Agora,
Quando você fala assim, as pessoas podem imaginar, olha, tem a história de Felipe, tem a história do seu sócio aí, o médico. Isso é coisa para quem já tinha algum dinheiro, né? Você, o professor da UFPB, enfim, contador, alguém que já tem algum dinheiro, médico, né? Com faturamento interessante do ponto de vista do trabalho. Para fazer isso é preciso já ter algum dinheiro. E as pessoas que estão ali com uma completa... Então, hoje, o estado de uma pessoa que está nos ouvindo aí, ela está no cheque especial, ela está com financiamento de alguma coisa, seja um carro ou imóvel, pagando financiamento, ela está com o empréstimo do banco ou consignado, pagando, ela olha assim e faz, eu não consigo nem ouvir falar em investimento, porque eu estou afundado, cheio dessas amarras. Tem saída? Tem saída e assim, às vezes a pessoa espera que eu diga que tem uma saída fácil. E a depender do caso, a saída não é nada fácil. E assim, ninguém começa, quer dizer, muita gente começa com dinheiro, o cara é herdeiro e tal, então começa já com bastante dinheiro. Mas eu comecei do zero, eu tinha R$ 400 quando eu comecei a investir, era todo o dinheiro que eu tinha. Você tinha 20 anos e tinha R$ 400? 20 anos e R$ 400. E o meu sócio, o Suslik, ele é médico de formação, radiologista, tem doutorado pela USP, ele é lá de São Paulo, né? Não é daqui da Paraíba, foi professor também. E começou do zero também. O máximo que ele tinha, ele começou melhor do que eu, porque o pai dele, quando ele casou, deu um apartamento para ele. Eu nem isso. Ele já nem tinha um isso patrimônio ali, filho. Exato, um apartamento para ele morar com a esposa, mas dinheiro mesmo para investir, não. E ele olhava, putz, eu não quero ficar nessa vida para sempre dando plantão, trabalhando de madrugada e tal. E ele começou a investir. Então, todo mundo pode começar a investir com pouco dinheiro. Com R$ 30 dá para começar a investir. Mas se você tem dívida, então você não tem mesmo que pensar em investimento. Primeiro tem que pensar em resolver a dívida. Como é que eu posso resolver a dívida? Pensar nisso, tentar ver formas de aumentar a renda, se for possível, para primeiro resolver a dívida, depois pensar em investimento, para tentar alcançar a liberdade financeira. E lembrando sempre, não existe mágica, você não vai ficar rico de uma hora para outra, não vai alcançar a liberdade financeira de uma hora para outra, mas com tempo, paciência e persistência, focar na missão, dá para chegar lá. Logicamente, quem tem mais dinheiro e tem mais tempo vai chegar mais rápido. Quem tem menos dinheiro e menos tempo vai demorar mais a chegar, mas com foco na missão dá para chegar lá. Essa história das dívidas, que você fala aí, é preciso de um planejamento para começar, para se livrar delas, passa também, Felipe, por uma questão extremamente psicológica, né? Assim, das pessoas começarem a cortar alguns desejos e alguns gastos, porque a gente tem um costume de ter um salário X, mas a gente conta nosso salário mais o crédito que a gente tem no cartão de crédito, por exemplo. A gente faz assim, eu ganho 1.000, mas o meu limite é 4.000, então eu ganho 5.000 por mês, eu vou gastar 5.000, só que sua renda é só 1.000. Exato. Uma dica, pegando esse gancho, isso é um comentário muito interessante, dá para fazer um gancho legal aqui. O meu cartão sempre o limite é o meu salário. Então, se o meu salário fosse R$ 1.000, o meu limite era de R$ 1.000. Se o meu salário fosse R$ 5.000, era R$ 5.000. Então, isso me controla para eu não acabar perdendo a linha e gastando demais. Essa é uma dica interessante para vocês aplicarem. Interessante. Ou seja, por que tem um limite 10 vezes maior do que o seu salário se você não tem aquele dinheiro naquele mês para pagar se você usar esse limite? Exatamente. É uma falsa sensação. Isso. Você está com um limite gigantesco no cartão, você vai torrar. As pessoas gostam de consumir, né? O processo de poupar e investir nada mais é do que uma troca no tempo. Você está deixando de consumir hoje, se você investe, né? Você está deixando de consumir hoje, menos hoje, para consumir mais no futuro. Então, você troca por exemplo, quero comprar um celular caro, tá? Putz, mas eu não posso comprar, vou ter que alavancar, né? Vou ter que dividir no cartão e um monte de prestações que vão prejudicar minhas finanças. Compra um menor, compra um mais barato. Se planeja para comprar o outro depois, sem pagar juros, sem ficar prejudicando as suas finanças. Você está trocando um consumo hoje, que você teria que pegar empréstimo, crédito, pagar juros, para depois consumir melhor no futuro com mais qualidade. Olha, filhos, escutem isso aqui. Né? Filhos, sobretudo, escutem isso aqui que Felipe está dizendo. Felipe, dentro do... Você falou também, eu peguei o exemplo do cara que está atolado em dívidas, mas pode investir também. Não é só o rico que investe e ganha mais dinheiro ainda. Está dizendo que alguém que parta praticamente do zero pode fazer isso, pode escalonar nesse sentido. E a história da idade? Você diz, eu comecei com 20 anos. Isso é só para jovens? O camarada que já está ali na casa dos seus 60 anos, não, nunca fiz isso. Ele tem condições de ainda fazer algum movimento? Enfim. Então, você que está ouvindo aí, vou fazer como eu fiz no Frente a Frente. Olha para mim, olho no meu olho. Você que está assistindo, pensa.
Se você se aposentasse hoje, com a sua aposentadoria, você ia conseguir manter o seu padrão de vida hoje? Ou ia piorar ou ia melhorar? Provavelmente você vai ter que piorar o seu padrão de vida se você se aposentasse hoje. Você vai ter que baixar, vai ter que consumir menos, sair menos, gastar menos, porque é isso que acontece quando a gente se aposenta no geral. Se você se planeja para a aposentadoria, você pode juntar um pouco de dinheiro, mesmo que não seja muito. Mas você consegue ir investindo aos poucos para quando for a fase de aposentadoria, você vai ter a sua aposentadoria, por exemplo, na Previdência Pública, né? E vai ter um complemento adicional dos seus investimentos próprios. E aí, quanto mais cedo você faz isso, por exemplo, eu comecei com 20 anos de idade. Com 34 hoje, eu pude tomar a decisão de não ter um salário, pedir demissão da empresa que eu era sócio também, eu tinha um salário muito alto, pedir demissão para viver só com os meus investimentos. Logicamente, eu não pretendo viver só com os meus investimentos para sempre. Montei a minha empresa e espero faturar com ela e ganhar dinheiro com ela. Já estamos ganhando, só que todo o dinheiro que a gente ganha na empresa, a gente reinveste para a empresa crescer. Então, nesse momento, eu não tiro o dinheiro da empresa, só reinvisto na empresa. E eu estou vivendo dos meus investimentos. Então, eu tenho a opção de fazer o que eu quiser da minha vida, porque eu consigo viver só dos meus investimentos, mas, logicamente, eu não quero isso para sempre. Por isso que eu montei uma empresa. Então, eu quero cada vez mais crescer meu patrimônio, né? Pronto, aí vamos lá. O cidadão entende que ele precisa sair desse atoleiro de dívidas para fazer isso, colocar alguns freios, esse do limite do cartão que você falou, psicologicamente entender que você vai transferir um prazer imediato lá para frente, vai conseguir gastar mais, mas corta isso aqui agora, né? Consegue controlar isso aqui agora. Aí o camarada, enfim, sai um pouco das dívidas, começa a fazer alguns movimentos e pensar em fazer movimentos de investimento. Aí eu pergunto, quais são os melhores caminhos? Ou assim, olha, Torres, essa pergunta é impossível de responder, porque os melhores caminhos dependem do momento, da atualidade e tudo, mas em linhas gerais, como é que você sempre que alguém que chega lá na consultoria, você vai encaminhando para um cara que está partindo do zero? Tá, então, não existe resposta simples, fácil e geral para todo mundo, né? Mas aí eu vou dar uma visão geral que aí cada um pode adaptar. Se quiser me mandar mensagem nas redes sociais, eu sempre respondo todo mundo. Às vezes demora um pouquinho, mas sempre respondo. Mas ontem, por exemplo, eu dei uma palestra no Hospital de Trauma para profissionais lá do Hospital de Trauma da área de saúde. Então, são pessoas que têm uma remuneração relativamente boa, profissional da área de saúde já. Os médicos. Enfermeiro, nutricionista e tal. Nem médico ganha muito, né? Os outros eles ganham menos, mas aí, no geral, as pessoas, putz, mas eu ganho tão pouco, não dá para investir. Dá. E como é que eu vou me aposentar bem ganhando pouco? Eu fiz uma simulação da seguinte maneira. Uma pessoa de 27 anos, com R$1.000 hoje, que ela quer ter uma renda adicional na aposentadoria, que seria daqui a 30 anos, se eu não me engano, na simulação, de R$10.000 por mês. Para sempre, R$10.000 por mês para sempre, para quando a pessoa... A partir da aposentadoria. Deixar para a família ou por 20 anos depois da aposentadoria. Eu não vou lembrar os números exatos, mas era a pessoa... dos 27 até os 65 anos, ela teria que investir todo mês menos de R$2.000. Para chegar na aposentadoria e ter uma renda extra de R$10.000 por mês para sempre ou por 20 anos. Aí, a depender da escolha, vai ser mais ou menos... Isso é uma previdência privada? Não fazendo uma previdência privada, é uma carteira bem diversificada de investimentos. A gente considera 5% mais a inflação de rentabilidade anual. Então, 5% se a inflação for 10%, 15%. 5% se a inflação for 5%, 10%. 5% mais inflação. Tá. Bom, mas especificamente quais seriam os melhores caminhos ali, as melhores dentro do cardápio, qual você considera melhor? É imóvel, é capital, é ativos? Não existe um ativo específico, você sempre tem que pensar numa carteira diversificada, né? Aquela história de não colocar todos os ovos numa mesma cesta. Porque se você busca, vou colocar todo o meu dinheiro em ações, pode ser que você ganhe muito dinheiro, mas pode ser que... Ações é renda variável, né? Sobe e desce. É o tô rico, tô pobre, que eu gosto de dizer. Tô rico, tô pobre, sobe e desce. Então, por exemplo, quando teve a pandemia, o que a gente chama de Corona Crash, quando a bolsa abriu depois do carnaval, nos 3 primeiros dias, meu patrimônio caiu 50% nos 3 primeiros dias. E você não quis? Imagina se eu tivesse para me aposentar ali. Parede, pelo menos. Imagina se eu tivesse que me aposentar ali. Eu tivesse já na fase de aposentar. Pô, caiu pela metade do meu patrimônio. Sabe quanto tempo eu demorei para recuperar? 1 mês e meio. Somente 1 mês e meio? E 1 mês e meio voltou. Porque às vezes o mercado exagera, tanto para cima quanto para baixo, né? Então houve um exagero. Logicamente, a pandemia foi um evento que prejudicou muitas empresas, muitas pessoas, mas não era para ter caído 50%. E aí, 1 mês e meio depois voltou.
Então, imagina se eu me desespero. Eu sou profissional, então eu consigo aguentar isso. Mas uma pessoa que não é profissional vai se desesperar e vai vender lá embaixo. Aí depois vai ver um mês depois, putz, se eu tivesse segurado, tinha voltado. Então, a ideia é sempre ter uma carteira bem diversificada, com ações, renda fixa, títulos do governo, como Tesouro Selic, Tesouro IPCA. Então, montar uma carteira bem diversificada com vários ativos diferentes, uns mais arriscados, outros menos arriscados, que você vai balanceando o risco. Então, e quanto mais jovem você for, mais risco você deve ter na carteira. Então, olhando só para ações e renda fixa, por exemplo. O que é renda fixa? Nós temos o Tesouro Selic. Então, quando a Selic sobe, você vai render igualzinho a Selic. Quando a Selic cai, você vai render igualzinho a Selic. Então, hoje a Selic está por volta de 11% a 12%, né? Então, vai render no seu investimento Tesouro Selic 11% a 12%. Se a Selic cai para 9%, aí você vai render 9%. Com ações não dá para a gente saber. Vai depender das empresas, vai depender do mercado. O Brasil então, de hoje dá boas perspectivas. Se você olhasse para o Brasil de hoje, aí claro, essa sua leitura talvez há 2 semanas ou 2 meses já não valha mais. Mas falando do Brasil de hoje, qual seria o melhor cenário? O Brasil de hoje e o mundo no geral está com um cenário que a gente chama de aversão ao risco. Então, esses ativos de risco, como ações, que são mais arriscados, voláteis, né, sobe e desce, não estão subindo tanto, estão caindo, dando meio de lado, por questões de inflação no Brasil, questões de inflação nos Estados Unidos, questões da China. Mas, na minha filosofia, na minha ideia, foi assim que eu ganhei dinheiro, foi assim que eu consegui alcançar essa minha liberdade de escolha financeira, de poder dizer não a proposta de trabalho para montar um negócio do jeito que eu queria. Nessa fase, que é quando ninguém quer comprar ações, ninguém quer comprar renda variável, é onde eu quero comprar. Quando todo mundo está querendo comprar ações, aí é a hora que eu vendo. Então, eu compro quando ninguém quer e eu vendo quando todo mundo quer. A hora de comprar é quando tem sangue na rua, mesmo que o sangue seja assim. Não sei nem se eu poderia dizer esse horário, mas agora já foi. Então é isso, você tem que comprar quando ninguém quer e vender quando todo mundo quer. Felipe, você está dando todos esses caminhos e possibilidades, oportunidades e orientações e dicas, mas não está vendendo nada disso como se fosse algo fácil. Você está sempre deixando claro que assim, é uma batalha, né, que você tem caminhos para ter melhores resultados, mas não é algo fácil. Por quê? O algo fácil é que a gente deve suspeitar. Foi assim que você identificou agências como a da Brás Company, agenciando criptomoedas do povo e aí entendendo que aquilo não daria certo, foi? Exato. O que vem fácil, vai fácil, né? Não existe nesse negócio de dinheiro fácil. Se o dinheiro for fácil, muito provavelmente ou é um crime ou o negócio não existe e é um crime ao mesmo tempo, né? Que é o caso da Brás Company. Vamos escutar isso, gente. Vamos escutar. Não existe dinheiro fácil. Grave isso na sua cabeça. Não existe dinheiro fácil. Eu levei 14 anos investindo para poder agora tomar a decisão de não ter mais salário e fazer o que eu mais queria, que era ter a minha empresa e fazer do jeito que eu quisesse. No caso da Brás Company, eu comecei a acompanhar eles logo quando eles surgiram. Cheguei a alertar nas minhas redes sociais, mas é difícil você concorrer com alguém. E, assim, Toninho do Bitcoin, ele tem um mérito, né? Ele fala muito bem. Ele é eloquente, ele acaba atraindo as pessoas por isso. E a ostentação que ele fazia acaba atraindo as pessoas também. Pô, eu quero ser rico igual esse cara. Só que ele não era rico, ele estava usando o dinheiro das pessoas para torrar esse dinheiro com ostentação. Então, não existe dinheiro fácil. Aí, eu fui para São Paulo em 2019. E aí, no final do ano passado, 2022, uma pessoa me disse que a Brás Company estava começando a ter dificuldade de pagar o dinheiro dos investidores deles, dos clientes, e estava buscando empréstimo para pagar esse dinheiro. Aí foi quando é agora que eles vão quebrar. Aí eu comecei a falar com um monte de jornalistas, aí falei com o antagonista, com o Cláudio Dantas, na época ele estava no antagonista, e aí um domingo eu falei com ele, eles, escreve um texto para a gente postar lá. Eu mando até a terça. Aí na hora mesmo, vou escrever agora. Aí escrevi no próprio domingo. Você detalhou completamente como é que funcionava essa dinâmica e como ela não teria como dar certo. Exato. Expliquei todo o quadro, só que de forma qualitativa, né? Descrevendo mesmo, sem números, sem nada assim. Os números que tinha era promessa de dinheiro e tal. E aí depois eu publiquei uma outra análise no principal portal de criptomoedas do Brasil, que é o portal do Bitcoin. Aí nesse eu peguei as demonstrações financeiras, né? Balanço, DRE e tal, da Brás Company, que estavam disponíveis, e mostrei que eles nunca tiveram capacidade de pagar as pessoas. Eles não tinham nenhuma condição de pagar. 10%, 12%, 14% de um investimento é algo surreal. Isso não existe. E é importante destacar isso, Luiz, que nem a poupança é totalmente garantida que você vai ganhar o dinheiro. Logicamente, qual o risco de você perder dinheiro na poupança? É muito próximo de zero. O sistema financeiro brasileiro é muito sólido. É mais fácil os bancos nos Estados Unidos quebrarem, na Europa, do que no Brasil.
Então, mas pô, pode ser que os bancos quebrem de forma generalizada, mas aí seria um apocalipse, todo mundo ia quebrar. Se os bancos no Brasil quebram, aí o mundo acabou. Então é muito difícil os bancos no Brasil quebrarem. Mas aconteceu, por exemplo, na década de 90 de Collor lá... Fazer o confisco. Confiscar a poupança, né? As ações não foram confiscadas, a poupança foi. Então nem mesmo a renda fixa, a poupança é uma espécie de renda fixa, tem 100% de garantia. Pode o banco quebrar, mas no caso da poupança você tem garantias, FGC e tal, Fundo Garantidor de Crédito. E aí, na Brás Company? A Brás Company não tem nenhuma garantia, não tinha, né? Apesar dele falar, tem uma empresa seguradora de não sei o quê, tudo papo furado. E aí, como é que você detecta um caso desse? Prometeu rentabilidade, não existe promessa de rentabilidade em nada, nem mesmo na poupança. Nem mesmo na poupança existe promessa de rentabilidade. Logicamente, o risco de você perder dinheiro na poupança é muito próximo de zero. Não falou de risco. Se não falar de risco, também é outra evidência de que é papo furado. E o terceiro ponto, ostentação. Que é o que eu falava da breguice do Toninho do Bitcoin, né? Outra coisa que você falou, ali no frente a frente aqui, sobre o caso, as pessoas não terão dinheiro de volta, porque esse dinheiro não existe. E, de fato, muitos clientes que foram lesados continuam sem receber os seus reais de volta nesse caso. Eu mantenho o que eu disse. Infelizmente, as pessoas não vão receber o dinheiro de volta. Eu disse na época que ele ia ser preso, só não foi preso porque deixaram ele fugir. Eu disse também que as pessoas não iam receber o dinheiro e não vão. Talvez uma pequena parcela. E por que não vão? Porque ele torrou todo o dinheiro das pessoas com essas ostentações dele. Para captar mais. Para captar mais. E também deve ter um dinheiro guardado em bitcoins que não dá para pegar. Não vai pegar. Deve estar num pendrive, entre aspas, um pendrive enterrado em alguma coisa no interior da Paraíba, em alguma cidade no interior da Paraíba. Não vai achar mais esse dinheiro. Vamos atrás desse pendrive. Só acha esse dinheiro se achar ele, se ele quiser dizer. Porque ele pode dizer, não perdi tudo. Ô Felipe, a gente precisa ir rapidinho para o intervalo comercial, mas só para lhe fazer a pergunta. Depois disso, da Brás Company e de outras empresas, o mercado de criptomoedas caiu aqui no Brasil? As pessoas têm medo das criptomoedas ou não? Se conseguiu manter? Aqui no Nordeste... um boom muito grande, né? Um avanço grande. Sim, aqui no Nordeste o mercado ficou bem queimado, né? No linguajar popular, mas não é o mercado de cripto. Esses fraudadores, esses piramideiros, eles usam o mercado de cripto para vender um esquema fraudulento. Mas não é o mercado de cripto. Investir em cripto pode fazer sentido para a maioria das pessoas, ou para uma grande parte das pessoas. Eu tenho um pouco, bem pouquinho de cripto na carteira, eu tenho. Mas você que gerencia? Eu que gerencio. Por qual sentido de você comprar Bitcoin e dar para um terceiro que você nem conhece, para ele gerenciar e você ganhar um aluguel? Então não faz sentido isso. É melhor, se você quiser ter cripto, você mesmo compra. Abre uma conta numa corretora, por exemplo, tem várias aí, pesquisa bem a corretora, né? Porque vê se tem vê Reclame Aqui dela, vê se tem algum processo, analisa bem as de escolher. Tem as boas e tem as ruins, né? Tem várias corretoras também que têm esquemas de fraude. Muito bom. Rapidinho, intervalo comercial. Se quiser ouvir Felipe Pontes ainda, segura aí um minutinho, a gente volta aqui no Rede Verdade.